Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma leitura. Essa leitura é para o signo de Virgem. Bem-vindo, virginianos. Muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários. Muito obrigada por tudo. Virgem, hoje nós vamos dar uma olhada na energia entre você e uma outra pessoa. Então eu quero que você pense em alguém, tá? E nós vamos dar uma olhada aí para ver como que tá a sua energia e a energia dessa pessoa, tá? Então, se por um acaso você não tem ninguém para pensar, ou se você não quer pensar em ninguém agora, deixa em aberto. De repente aparece aqui uma pessoa que vai entrar na sua vida ou uma situação. De qualquer maneira, nós começamos com a sua energia, tá? Eu vou tirar um oráculo falando da sua energia em relação a relacionamentos, como que tá, o que você precisa saber, o que você precisa escutar. Tá? O que o universo quer trazer para você, qual é a mensagem, tá bom? Então nós vamos começar, vamos tirar um oráculo, tá? As minhas leituras, elas não têm data, tá? Você chegou até aqui chegou até você, essa leitura é sua e vai ter uma mensagem para você aqui para os próximos 30 dias. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou esse signo forte no mapa, tá bom? Vamos lá então. Bom, nós vamos começar com o oráculo. Mas antes nós vamos fazer uma pequena oração. Qualquer hora que você vê esse vídeo, tira um segundinho aí para fazer uma oração, tá bom? Vamos lá então. Respira fundo. Vamos fazer uma oração para pedir direcionamento, para pedir direcionamento, né? A gente receba aí uma mensagem que pode trazer algum tipo de clareza pra gente. Vamos lá. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Me dê coragem para mudar as coisas que eu posso. E sabedoria para saber a diferença. Me mostra o que eu preciso saber para melhor servir a sua vontade aqui nesse mundo. Me guia com clareza, discernimento e amor. Amém. Gratidão. Vamos lá então, vamos começar, tá? Vamos lá, deixa eu tomar um pouco de água. Vamos lá. Mensagem para o coletivo do signo de Virgem. Qual é a mensagem para o coletivo? Deixa eu colocar isso aqui. Mensagem para o coletivo do signo de Virgem. O que Virgem precisa escutar nesse momento? Como que está a energia de relacionamentos do coletivo? Vamos lá? Ok. Gratidão. Ok, vamos lá. Ok, deixa esse aqui. Vamos pegar um outro oráculo. Vamos ver. Gratidão, uma mensagem para o coletivo. Ok. Ok, vamos lá. Bom, vocês têm aqui empata e narcisista. Ok. Cuidado com essa questão de você estar se relacionando ou se envolvendo ou sempre se envolve. Pode ser algo que você pode fazer se envolvendo sempre com alguém que é abusivo, que é alguém, sabe, que não te dá o que você quer, ou o que você merece, ou o que você gostaria, tá? Aqui tem uma questão empata e um narcisista. Tá? O empata é aquela pessoa sensível, né? Que ela sempre sabe se colocar no sapato do outro, né? Então, geralmente é uma pessoa que, por sentir a dor do outro, por saber o que é sentir aquela dor, ela está sempre disposta a ajudar, sempre quer fazer. Só que nem todo mundo é assim, né? Muitas pessoas, elas não têm essa coisa de pensar no próximo, de querer ajudar, né? Então, o que acontece?
Às vezes a gente encontra pessoas que querem tirar proveito da situação. Isso é altamente maléfico para você, para quem tá vivendo nessa situação, para quem está sendo abusado, para quem está sendo usado, para quem os desejos, as vontades não estão sendo supridas, tá? Uma pessoa que todo mundo precisa ser validado, todo mundo precisa ser escutado, todo mundo precisa sentir que o que você quer, o que você sente e o que você está falando é importante. Isso é uma das necessidades básicas de ser humano, é ser escutado, tá? É ser aceitado, é ser, ok, o que eu estou falando faz sentido para você, o que eu estou falando, você está me escutando? É importante para você, tá? Então, às vezes você se envolve com alguém que não dá a mínima, que minimiza tudo o que você quer, minimiza tudo o que você sente, quer controlar e não sei o que. Isso destrói a sua identidade, tá? Isso acaba com o seu senso o seu eu, tá? Isso faz você se sentir inferior, acaba com a sua autoestima, tá? E isso, no final das contas, você tá aí uma pessoa altamente ansiosa mentalmente, tá? Então aqui é uma coisa que eles chamam a atenção, tá? Cuidado com esse tipo de relacionamento, de alguém que fica te mantendo ali, sabe? Não te valida, não te dá o que você quer, não te escuta. Mente, gaslight. O que é gaslighting? Gaslighting é quando você sabe, um exemplo, você viu alguma coisa acontecer, você sabe que a coisa está acontecendo, você fala com aquela pessoa, a pessoa fala, não, você tá louca, você é louca, ou você é louco, não, você é um louco, não, você é uma louca. Ou seja, a pessoa te tira totalmente o seu chão, tá? Então cuidado que essa dinâmica aqui é péssima para a saúde mental. Isso aqui não precisa ser só relacionamentos, não, tá? Isso aqui pode ser amizade, pode ser até mesmo alguém no trabalho, alguma coisa assim, tá? Porque o que a gente quer mesmo, a necessidade do ser humano maior, é ser visto, é ser escutado, é ser entendido. Ou, eu tô aqui, você tá me vendo? O que eu tô falando pra você, você tá escutando? Tá? Então isso é uma necessidade básica do ser humano. Vamos lá. Aqui nós temos o número 31, 3, 4. Vocês podem estar lidando com alguém do signo de Áries ou Áries no mapa e a carta chama-se Por quê? Tá? A resposta está, você pode ver que ela tá alcançando um livro aqui, né? Tem alguma informação que tá para chegar, o que você precisa abordar aí. Vamos ver. Relacionamentos, número 31. Vamos ver. Mensagem de relacionamentos, número 31. Vamos ver. Ok. Número 31, relacionamento. Ok. A gente não sabe muito bem. Ok. A gente não sabe muito bem o porquê que a gente se envolve com as pessoas, se envolve nos relacionamentos. Na maioria das vezes é porque o sentimento não é lógico. Ok. Esse é o momento para você reconhecer se você está sendo, se você está passando por um gatilho. Se você está passando por um momento de gatilho, o que é o gatilho? É aquela coisa que aconteceu com a gente, que aconteceu há um ano atrás, meses atrás, décadas atrás. E a gente não consegue deixar ir, né? Aquilo, sempre que você vai começar, por exemplo, um novo relacionamento, os gatilhos vêm. E aí você fica com medo, e aí você começa a encontrar defeito, e aí você começa a encontrar... né? Então tem que ver, ok, entendi. Alguns de vocês aí passaram por algum relacionamento de narcisista. Tem algum trauma. Alguns de vocês aí ficaram muito feridos com algum relacionamento do passado. Tá? Muito. Então, eles estão falando que esse é o momento para você ver se você já não está na hora de você deixar. Reconheça, sim. Reconheça.
Alguém fez isso comigo, alguém não me tratou como eu deveria, me machucou demais, ficaram feridas profundas, tá? Mas vai ficar assim pro resto da vida? O ideal? Não, não deve, né? Porque aqui tá falando, o que é que tá acontecendo nesse momento que pode estar acionando um gatilho em você? Alguns de vocês aqui eu vejo, ou vocês podem estar repetitivamente conhecendo pessoas e perdendo oportunidades por causa desses gatilhos, tá? Inclusive nesse momento, para alguns de vocês aqui eu vejo, pode ser que vocês estão conhecendo alguém e tal, e vocês podem estar lidando aí com alguns gatilhos. É importante gerenciar isso daí, né? Pra gente poder curar as feridas dos relacionamentos, né? Passados, né? Para não continuar deixando isso influenciar negativamente a sua vida, né? Vamos continuar. Então, o que tá? Será que tem alguma coisa que tá te acionando um gatilho em você? Alguma coisa mal resolvida do passado? Quando você pergunta a si mesmo, por que eu tô sentindo isso? Ou por que eu falei isso? Por que eu tô sentindo isso? Ou por que eu falei isso? Né? E se você passar um tempo se fazendo essas perguntas, tentando responder elas com honestidade, escute as mensagens da sua intuição, tá? Elas virão, escute as mensagens da sua intuição, porque elas virão de um lugar muito profundo dentro de você. O que ela está falando sobre você? No final, tá? É tudo sobre amar e ser amado. É tudo sobre amar e ser amado. No final é você entender, de verdade as suas necessidades, o que você precisa, tá? E como você pode alcançar eles. Você pode alcançar essas respostas fazendo perguntas, tá? Então, aqui é uma questão também de autoconhecimento. No final de tudo, é sobre amar e ser amado, tá? Então, você vai conseguir identificar muito bem o que você quer para você, o que é importante para você e como alcançar, como falar isso, como defender, como colocar limites e como abrir as portas. Tá? Você vai conseguir isso aí fazendo perguntas e escutando a sua intuição dentro de você. Porque as respostas virão de um lugar muito profundo de autoconhecimento. Tá? Então é hora de você, Virgem tá aqui, ó. É hora de você fazer perguntas para si mesmo e se perguntar. Tá? Porque assim você vai conseguir manifestar aquilo que você realmente quer para você. Tá? Vamos lá. Aqui tem a questão muito de gente que está lidando com cura, né? Com cura de relacionamentos abusivos. Vamos lá. Não tenha medo de andar com a cabeça levantada, o ombro para trás, falar o que você precisa. E se alguém não escutar, tudo bem, você se retira, tá? Você quer ser escutado, você quer falar, você quer saber que a sua voz está sendo ouvida, sabe? Que o que você sente tem valor e que você também vai valorizar o sentimento do outro. É isso que a gente quer, tá? Então não tenha medo, ombro para trás, cabeça levantada. Tá? E sim, vai ter momentos que você vai tropeçar, que você vai cair, que não vai ser exatamente como você queria. Mas você vai levantar, vai chacoalhar a poeira e vai continuar andando, porque é assim que todo mundo faz. Você acha o quê? Que quem está no topo não caiu 1 milhão de vezes? Não. Pode ter certeza que quem está no topo caiu 50 milhões de vezes. Tá? Não deixa ninguém nunca fazer você se sentir menos ou inferior porque você levou um tombo. Nunca, nunca, nunca. Tá? Vamos lá.
Vamos lá, eu vou pegar esse tarô aqui, que é o tarô do amor, amor moderno, Love, Modern Love. As cartas já estão pulando. Nós vamos começar com a sua energia, Virgem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal. Dessa forma você ajuda o canal a crescer e eu te agradeço muito, tá? Vamos lá. Vamos sem muita demora. Vamos ver. Rainha de Ouros. Eita, tá aqui, ó. Rainha de Ouro é trabalho. Rainha de Ouro é trabalhar em alguma coisa. Aqui, se você está procurando trabalho, se você se a sua energia está muito voltada ao seu trabalho, essa é uma carta maravilhosa. Fala que você quer isso aí. Sabe assim, de repente eu estou numa fase que eu estou muito preocupada com o meu trabalho. Eu quero trabalhar, eu quero melhorar, eu quero ganhar mais dinheiro, eu tenho projetos que eu quero implementar, tá? Então, aqui está falando isso. Relacionamento, aqui também está falando o seguinte: alguns de vocês aí pode estar numa energia vocês vão começar um relacionamento, começando um relacionamento na qual vocês têm que dedicar. Porque a Rainha de Ouros é trabalho, né? Ela faz, ela dedica, ela serve, ela fala, ela procura, ela, né? Tá aqui. Alguns de vocês podem estar abrindo uma lojinha, uma loja, ou vendendo coisas em casa, coisas produtos aromáticos, coisas naturais, tá? Vamos continuar, vamos ver. Ok, 2 de paus, Rainha de Copas. É um momento para vocês agirem, ó, Rainha de Copas. Aqui, Rainha de Copas. Rainha de Copas e o 2 de paus. Aqui se preparem, aqui tem uma conversa que está começando, aqui tem uma conversa, tem uma troca de mensagens, tem uma conversa, tem um começo de alguma coisa, é um momento de planejar, tô começando, tô falando, tô planejando, tô querendo incluir essa pessoa na minha vida, essa pessoa tá querendo, também tá sendo recíproco, né? Tem uma organização. Para alguns de vocês planejando talvez fazer uma viagem, tá? Construir de novo, construir alguma coisa. Aqui tem essa questão forte também, de você fazer algum negócio, um pequeno negócio, um negócio à parte, vender alguma coisa, tá? Rainha de Copas. Rainha de Copas é importante porque ela fala que para você agir, desliga um pouco de preocupação, age do seu coração, deixa o seu coração te guiar, tá? Esteja presente, esteja com seu corpo e alma, tá? Porque são 2 rainhas, tem aqui o trabalho e tem aqui a emoção, né? Tem aqui o tempo, é a hora, o tempo também, tá? E aqui tudo indica que se vocês estiverem começando alguma coisa aqui também, começando, conhecendo, alguma coisa assim, a Rainha de Copas fala pra gente que tem as emoções, que tem emoções que conectam vocês, que vão conectar vocês, tá? Vamos continuar, peraí. Ok, ó. A gente acabou de falar dos gatilhos, dos medos, né? Aqui, ó, 9 de espadas, cuidado com os medos. Vocês podem estar passando por algum tipo de problema, pode estar tentando conciliar trabalho com amor, tá? Com vida pessoal, com família, com dinheiro, gerenciar dinheiro também, né? O 9 de espadas fala cuidado com muito estresse, com muita ansiedade. Primeiro, ansiedade demais vai limitar a sua criatividade, tá? Ansiedade demais. Ninguém que tá ansiedade demais, super estressado, com a cabeça sem dormir, sem nada, prejudica a sua criatividade, prejudica o seu trabalho, prejudica o seu pensar. Então, tá? Eles estão aqui enfatizando essa energia do 9 de espadas. Gêmeos, vocês podem estar lidando com alguém do signo de Gêmeos. Gêmeos, nós temos Capricórnio, Áries, Câncer, ou esses signos no mapa. Nós vimos ali Áries também, né? Então, cuidado com essa energia do estresse, eles estão enfatizando aqui. Tá? Aqui pode ser... Vamos ver. Vamos continuar.
Ok, a última carta de vocês, pessoal. Por que eu falo? Tá muito forte. Assim, aqui, para quem tá abrindo alguma coisa, eles estão enfatizando aqui que talvez conversar com alguém, expandir o networking, sociedade, isso pode ser bom para vocês, tá? 2 de copas. Mas o 2 de copas é uma carta que fala também, é o Lorde do Amor, né? 2 de copas é uma carta que fala de interesse mútuo, tá? Interesse mútuo, desejo dos dois lados. Vocês aqui têm 2 rainhas, né? 2 rainhas é uma energia mais madura. Sabe o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo que assim, ó, é como se vocês estivessem amadurecendo mais, reconhecendo, se autoconhecendo mais. E isso tá começando a refletir nos seus relacionamentos. Pouco a pouco tá melhorando, pouco a pouco vai melhorar. Tá? Vocês estão dando mais nome, como se diz em Goiânia, vocês estão dando mais o nome aos bois. Tem que dar nome aos bois. Entendeu? Tem que para você poder identificar o que é. Você está identificando mais, se conhecendo mais. Tá? E aqui, ó, tem aqui 2 de copas. Tem aqui alguma coisa que está começando, que vai começar. Tá na fase inicial, tá aqui, ó, 2 de paus. Tá pedindo para você relaxa e vive. Você pode estar num momento também que você tá tendo que gerenciar muita coisa, é normal, tá? Mas não deixa assim o estresse Aqui eu não acho que pra minha maioria aqui é coisa nova, tá? Não vejo que é muita coisa do passado, não. O que é mais é conhecer alguém novo mesmo, sabe? Não é muita coisa de passado, não. Ok. Pessoal, essa leitura, ela é para milhares de pessoas. Se você quer fazer uma leitura na sua energia, com a sua pessoa, a informação está na descrição do vídeo abaixo. Você pode mandar uma mensagem e eu que falo com vocês. Eu mesma que respondo suas mensagens, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada na deles. Vamos dar uma olhada na deles. Vamos ver a energia deles. Vamos lá. Vamos ver? Energia da pessoa do coletivo de Virgem. Vamos lá. Eremita. Pode estar um pouco afastado, distante. Ok, vocês podem estar lidando com outro Virgem. Ó. Eremita. O eremita é uma carta que fala que está afastado, está um pouco distante, está pensativo. Tá? Você pode estar começando a conversar com essa pessoa e de repente ela se afastou um pouco, tá? Vamos continuar, vamos ver. É alguém que está preocupado. Ok. Pajem de ouros, 8 de copas. Pajem de ouros, 8 de copas. É alguém que está precisando tomar uma decisão em relação a deixar alguma coisa. Eu tenho que deixar, pode ser um vício. Pode ver que essa pessoa aqui está bebendo, né? Pode ser um vício. Tá? É uma pessoa que está precisando refletir sobre deixar alguma coisa para trás e começar de novo. É uma coisa difícil porque tudo que me indica aqui, que me fala aqui, que é uma coisa que vai mudar um pouco a vida deles. Tá? Porque o pajem de ouros está aqui, o pajem de ouros fala plantar semente, começar. É uma pessoa também que pode estar tendo aí, tá preocupada em relação a finanças, em relação a desenvolver alguma coisa, tá? Outra coisa, aqui também pode ser que se vocês se afastaram deles, eles estão também, vocês se afastaram deles, eles estão também assim um pouco sem entender o porquê que de repente, é como se vocês estivessem conversando, e aí de repente você se afastou. E aí eles estão meio sem entender o porquê
da, da falta de dedicação, da falta de conversa, da falta de reciprocidade, tá? É uma pessoa que sim, tá super preocupada. Aqui, ó. Olha o jeito deles, tá vendo? Uma pessoa também que pode ser que tá muito assim voltado a questões financeiras. Vamos ver. Me falam meio assim, meio que um pouco insatisfeito com a vida pessoal. Mas pensam muito em vocês. O eremita tá aqui, tá pensando muito sobre vocês, tá? E algum distanciamento, alguma coisa que esfriou, alguma coisa que aconteceu, ou, sabe, ou alguma pouca atitude, de repente vocês estavam conversando e teve um desentendimento e eles não estão bem assim. 8 de espadas, muita preocupação mental. O 8 de espadas tem essa questão do limite. Eu tô limitado, sabe? Eu estou limitado, eu estou limitada. Nesse momento eu estou me sentindo preso a alguma coisa. Pode ser questão financeira, pode ser questão pessoal, pode ser... Eu não sei o que eu quero, tá? Essa pessoa ela pode estar presa em uma outra situação. Tem uma coisa a ver com criança aqui. Alguma coisa do passado, alguém do passado. Alguma coisa a ver com criança. É uma pessoa que, tudo indica tem. O eremita fala que tá um pouco afastado, distante, né? Tá lá cuidando da vida deles, tá? Mas eu vejo aqui que é uma pessoa que vai, como é que é? Sente falta, vai sentir saudades, tá? Vai sentir saudades, tem aquela coisa de sentir falta, de querer encontrar, de querer ver, tá? Vai sentir falta, vai sentir saudade, ainda mais que o 6 de copas aparece bem embaixo do 2 de copas, tá vendo? 6 de copas bem embaixo do 2 de copas. É uma pessoa que vai sentir saudades, se prepara que aí não vai... Volta mesmo, viu? Volta o... Signos, nós temos Escorpião, nós temos Virgem, nós temos Peixes, Gêmeos eu já falei, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada então. Quais são as frases que vocês poderiam falar, que essa pessoa falaria para você? Pera, aqui. Pessoal, eu vou perguntar o que essa pessoa, qual vai ser o próximo evento entre vocês? Qual vai ser o próximo evento entre vocês? E o que essa pessoa sente de verdade por vocês, Virgem? O que essa pessoa sente de verdade? Vamos ver. Qual vai ser o próximo evento entre vocês? Vamos ver. 4 de copas. Próximo evento entre vocês. É outra carta que fala... Aliás, aqui vocês vão ir numa festa. Tá? O 4 de copas é uma carta que fala de... É uma carta que fala de um pouco de apatia, né? De não fazer muita coisa. Mas eu vejo assim, essa energia agora ela pode estar um pouco apática, um pouco sem muito movimento, sem fazer muita coisa. Mas o 4 de copas aqui também fala, olha como esse casal aqui embaixo, ó, tá se divertindo, tá vendo? Vejo vocês dois indo numa festa, juntos, saindo, celebrando, saindo, passear, fazer uma festa juntos. Aqui, ó, ele e ela, tá vendo? Vai do apático aqui em cima para o casal que tá fazendo uma festa aqui embaixo. Tá bom? O que eles pensam de você? O que eles sentem por você? O que eles sentem por você? Eles sentem... Primeira coisa que me veio na mente, quando eu vi essa carta. Você me dá sorte na vida. Você pode ser o meu destino. Você é alguém que eu quero ter sempre do meu lado. É a roda da fortuna, número 10. Você é alguém que eu quero ter sempre do meu lado. Olha isso. Você me dá sorte na vida, você me faz bem. Essa pessoa acha que vocês, sim, é uma coisa meio destinada.
Viu? Roda da Fortuna, tá aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Espera, deixa eu ver mais uma coisa aqui. É só uma questão de tempo até vocês poderem se encontrar de novo. Eles, de novo, têm essa coisa do ciclo. Eles não querem. Eles querem ter você em volta. Eles não querem que acaba, que rompe. Eles querem ter você por perto. Sempre. Eles se sentem bem do seu lado. Eles acham que você é uma pessoa, de repente você é uma pessoa abundante. E você pode trazer essa abundância para a vida deles. Isso aqui é Júpiter. É o planeta da sorte, né, da expansão, né? Então eles acham que você é uma pessoa abundante, eles querem você perto deles. Tá? Você é uma pessoa abundante. Vamos lá. Vamos ver o que essa pessoa falaria para você. Eu vou te escrever uma mensagem, tá vendo? Eu vou te escrever uma mensagem. A próxima. Você é o quebra-cabeça que me faz eu me sentir que eu estou exatamente onde eu pertenço. Você é o quebra-cabeça que faz eu me sentir que eu estou exatamente no meu lugar, onde eu pertenço. Eu estou te falando a verdade, pode confiar em mim. Eu estou te falando a verdade, pode confiar em mim. Virgem, essa foi a sua leitura. Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até logo.